Neste capítulo, iremos estudar o século XIX, Era de Ouro, para ciência e indústria. A efervescência dessa época é marcada pelas descobertas e transformações da ciência. A biologia descobre seres microscópicos. A física revela as leis que dominam os fenômenos da natureza. A ciência descobre os males e doenças que afetam a sociedade. E Darwin revoluciona e transforma a forma como vemos e entendemos o homem e os seres vivos, com a sua teoria do evolucionismo, que basicamente, em síntese, significa que somente os mais fortes sobreviverão. Ocorreu no século XIX, na Inglaterra, por inúmeros fatores, como acúmulo de capital, mão de obra barata, grande quantidade de matéria-prima, carvão, ferro, e o novo sistema político que se instalava, o liberalismo econômico. Fizeram com que a ligação entre a imagem da indústria e da ciência trouxesse para a população uma expectativa de uma sociedade sem guerras, pobreza, miséria ou desigualdade social, e que a ciência poderia descobrir, prever, curar e até extinguir as doenças, trazendo a chave para a felicidade dessa forma. No entanto, com o passar do tempo, ficou claro que os índices de miséria e pobreza só aumentavam. A desigualdade social e as condições de trabalho subhumanas geraram um sentimento de revolta para com a população, enquanto o poder se concentrava na mão da burguesia, fazendo com que surgissem as primeiras críticas contra a desigualdade social, por Karl Marx. Em síntese, o século XIX é uma época de tentativa de construção de uma nova sociedade, de novas escolhas, fazendo com que o homem repensasse e descobrisse que para a sociedade evoluir, é responsabilidade dele evoluir também. Neste capítulo, iremos estudar as três vertentes da filosofia. Primeira, o utilitarismo, com Auguste Comte. Segunda, o positivismo, com John Stuart Mill. E terceira, com o materialismo histórico de Karl Marx. O positivismo de Auguste Comte, que além de ser o fundador, é o principal representante do positivismo, que tem como objetivo tanto enaltecer a pesquisa científica como as correntes filosóficas. Defender o positivismo seja estudando a lei dos três estágios de Comte, que consistia na própria lei que governa o desenvolvimento individual e coletivo dos homens. A história da humanidade seria atravessada em três estágios: teológico, metafísico e positivo. No estágio teológico, o homem vê o mundo e seus fenômenos como resultado de ações provocadas por agentes sobrenaturais. A compreensão de toda a realidade é permeada por uma forma encantada de percepção. O vento, a água, entre outros. Tudo é fruto de Deus e seu Espírito. É o reino da ciência, sobretudo a empírica. Conhecer é entender o que está posto, isto é, o que diz de concreto. Estuda-se o fenômeno natural da chuva, o desenvolvimento dos seres vivos e tudo que existe de real e concreto ao nosso redor. O positivismo não estuda ideias, conceitos, abstrações, pois estas não podem ser submetidas à empiria, ou seja, não podem ser comprovadas. Assim como o positivismo na ciência não se preocupa com abstrações, ideias, o positivismo judiciário também não aceita ideias de leis ou conceitos de justiça, mas se preocupa sim com a Constituição e Códigos Civis, que existem leis reais e existentes. Comte também apresentou uma classificação das ciências, apresentando ciências com objetos de estudos mais simples até as mais complexas, como astronomia, física, química, biologia e sociologia. A matemática também não aparece na classificação de ciências estipuladas por Comte, pois ela é a base natural e lógica de todas elas. Por fim, a filosofia não é ciência, mas sim o estudo metodológico de todas elas. A frase ordem e progresso, na bandeira brasileira, significa o positivismo, que se você manter a ordem, terá o progresso. O utilitarismo de John Stuart também proporcionou valiosas concepções para o empirismo, seguindo assim a estrada de Locke e outros britânicos. O utilitarismo foi difundido por Jeremy Bentham, juntamente com John Stuart Mill, na qual proporcionou valiosa contribuição para a corrente empirista, seguindo os caminhos de John Locke e outros britânicos. O princípio básico do utilitarismo é o credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade. Ou seja,
As ações se tornam corretas na medida em que te proporcionam a felicidade e se tornam erradas na medida em que te proporcionam a infelicidade. E por felicidade se entende tudo aquilo que te traz prazer e tem a ausência da dor. E por infelicidade, tudo aquilo que tem a presença da dor e a ausência do prazer, ou a privação do prazer. Sobre o materialismo de Karl Marx, sendo que também tiveram pensadores que se opuseram ao modo de como se guiava a sociedade industrial, tendo como principal representante o próprio Karl Marx. A sociedade europeia, com a Revolução Industrial, encontrava-se mais industrializada do que nunca. Porém, nem para todo mundo isso significava progresso. Por isso, nesse período também existiram pensadores que se opuseram ao modo industrial ao qual se guiava essa sociedade. Karl Marx estava entre eles. Para entender um pouco mais sobre a filosofia de Karl Marx, é preciso primeiramente entender o seu conceito sobre o que era filosofia. Para Karl Marx, a filosofia se resumia a uma ideologia, pois, apesar de ser guiada por preceitos verdadeiramente justificados, tinha como principal objetivo ratificar um pensamento, um ponto de vista ou uma opinião. Nesse viés, Karl Marx também resume a religião como uma ideologia, pois, para Karl Marx, a religião afasta o homem da verdade. Pois, o homem, se ele está satisfeito com as verdades que são trazidas para ele pela religião, o homem acomoda-se, perdendo assim a intuição de buscar a verdade pelos seus conhecimentos, o que para ele era o objetivo da burguesia. Outro pilar da sociedade que Karl Marx destaca nas suas obras é o trabalho. Para Karl Marx, o trabalho é a possibilidade que o homem tem em transformar a natureza. Nas suas obras, ele cita o exemplo também das abelhas e da formiga, em comparação com o homem. As abelhas e a formiga usam a sua força de trabalho para transformar a natureza. O homem também. Mas o que diferencia os animais de nós é que os animais agem de acordo com seus instintos biológicos. Já o homem vai além. Ele usa a sua força de trabalho e a sua criatividade para transformar o ambiente em que vive. Nascido em Montpellier, na França, no ano de 1798 e falecido aos 59 anos de idade, vítima de câncer, Auguste Comte deixou profundos pensamentos nos campos da sociologia, filosofia, política, educação, entre outros. Foi um pensamento profundamente ligado ao mundo da razão. Ele dedicou a sua vida à tentativa de encontrar uma maneira de reduzir as relações sociais e a organização das sociedades às leis similares às das ciências exatas, podendo assim se fazer manipulações, previsões e também tomar decisões no sentido de conduzir a sociedade ao caminho da unidade. Comte foi o pai do positivismo, corrente filosófica que busca explicar as leis do modo social com critérios das ciências exatas e biológicas. Foi também um grande sistematizador da sociologia em duas áreas, a estática social e a dinâmica social. No entender de Comte, a sociedade apresenta leis fundamentais, a estática social e a dinâmica social. De acordo com a lei da estática social, o desenvolvimento só pode ocorrer se a sociedade se organizar de modo a evitar o caos e a confusão. Uma vez organizada, porém, ela pode dar saltos qualitativos, e isso consiste na dinâmica social. Essas duas leis são resumidas no lema Ordem e Progresso. Marx era baseada na concepção do materialismo histórico. Marx viveu em uma época de muitas transformações. Uma delas foi a industrialização dos países europeus. Outras transformações importantes que podem ser citadas é a industrialização das fábricas e o inchaço dos meios urbanos, assistindo também a desigualdade social. De acordo com o materialismo de Marx e Engels, as transformações que ocorrem na sociedade, a causa principal não são os ideais e os valores, mas sim a realidade material, ou seja, a economia materialista de cada indivíduo, ou seja, de cada pessoa. Por isso que Marx explica o modo de produção da vida material, ou seja, que leva à vida social. Ele explica que não é o homem em sua consciência que chega ao seu ser, mas sim ao contrário, o seu ser que leva à consciência do homem. O capitalismo inicia-se com o Diário Libero, porém, na sua forma mais célebre, com o Estilo de Livro.
que as ações são boas quando promovem a felicidade e são más quando promovem a infelicidade. Por felicidade, entende-se o prazer e a ausência da dor. Já por infelicidade, é o contrário, ter a dor e a privação do prazer. A felicidade parece ligada ao hedonismo. É uma doutrina que entende o prazer como supremo e fundamental na vida moral do indivíduo. Mill também fala que a liberdade de guiar-se na vida é um direito natural. O indivíduo possui uma liberdade absoluta que somente pode ser restringida quando interferir na liberdade dos demais. Vou falar um pouco sobre materialismo histórico, positivismo e utilitarismo, ajudando um grupo fácil. Começando pelo positivismo. O positivismo foi uma corrente filosófica que surgiu na metade do século XIX, na França, e tinha seu principal representante, Auguste Comte. Auguste Comte foi o cara, que deu aquele pontapé para esse novo conceito. A palavra positivismo, ela foi modificada radicalmente com o tempo. E até os dias atuais, o positivismo, ele não tem o mesmo conceito, a mesma ideia dos tempos atrás, quando ele foi criado no século XIX. Para Comte, o positivismo era uma doutrina que se caracterizava socialmente, se caracterizava politicamente, filosoficamente. E ela foi gerada a partir da sociologia do iluminismo, das crises sociais e morais que ocorreram durante a Idade Média, com base também na Revolução Francesa. E ele dizia que o positivismo, ele se caracterizava-se em 3 pontos. Esses 3 pontos são as concepções de estágio, que ele diz que todo homem passou ou vai passar. São elas o teológico, o metafísico e o positivo. O teológico é aquela ideia de que o homem tentava explicar as coisas, a realidade, por meio de um ser sobrenatural, entidades sobrenaturais, buscando responder perguntas, por exemplo, de onde viemos, esse tipo de pergunta. E a imaginação, ela estava acima da razão. O metafísico é o meio termo entre o positivo e o teológico. Também o imaginário estava acima da razão. E no positivo não. No positivo ele buscava responder a perguntas baseando-se na razão. Ou seja, todas as questões religiosas de entidades sobrenaturais, elas eram descartadas. O materialismo de Karl Marx consistia assim na ideia de que tudo era fruto do sistema econômico, da economia. Ou seja, as questões políticas, as questões morais, as questões sociais, elas estavam relacionadas à economia, ou seja, ao capital. Tudo se caracterizava por meio do dinheiro, do materialismo, ou seja, o materialismo já vem do quê? De material, né? Ou seja, o físico, o dinheiro, o capital, ou seja, a economia era que regia todas as outras coisas. O utilitarismo, ele teve seu principal representante, John Stuart Mill. Esse cara, ele proporcionou valiosas contribuições no âmbito de corrente empirista, seguida de Locke e de outros britânicos. Embora essa corrente ela tenha sido influenciada por outra pessoa, o Bentham, que foi o principal, assim,
eu não digo mais importante porque todos têm sua importância, mas o que marcou mais. Mas o que deve ser o utilitarismo? O utilitarismo era uma norma, uma teoria ética normativa, onde consistia na apresentação da ação útil, da ação concreta. Ou seja, o termo utilitarismo, ele era usado para se referir a todas as ações, a todas as teorias que buscavam a justificação nas ações. O utilitarismo, ele carrega bastante do individualismo, mas isso não quer dizer que ele seja apenas individualista, porque também carrega do pensamento empirista e liberalista, ou seja, não se pode dizer que é uma corrente egoísta. O principal ponto a ser discutido é a questão da maximização do bem, da felicidade. É o bem maior. Então,